E vem conferir um top 5 filmes de terror estrangeiros que receberam um remake norte-americano. E chegou nos cinemas do filme O Chamado 4. E quando O Chamado chega no cinema, como alguns filmes, sempre volta aquela discussão de ele é um filme que ele não é um filme original dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele pegou a franquia O Chamado e criou o seu remake de um filme que fez muito sucesso. E os Estados Unidos faz isso com muitos filmes, não só de terror, como de todos os gêneros. E o que acontece sempre que acontece isso, é bom lembrar daquela discussão que teve no Oscar que o Parasita teve, quando o Bong Joon-ho trouxe a discussão de os americanos não gostam de ler legenda. E por causa disso, eles preferem pegar um filme que acabou de lançar e criar a versão deles daquela obra praticamente igual do que realmente assistir legendado só porque eles têm preguiça de ler. Isso é uma discussão que teve presente. E aproveitando a chegada do Chamado no cinema, eu resolvi trazer um top 5 filmes de terror estrangeiros que os americanos pegaram e criaram a sua versão hollywoodiana. Deixando isso claro, vamos à lista. E o primeiro filme que eu coloco nessa lista seria o filme O Chamado. O Chamado, que é um filme que, obviamente, ia começar essa lista, porque eu já mencionei ele e achei legal abrir com ele. O filme do Chamado, o primeiro filme, lançou em 1998. E depois disso, em 2002, os americanos resolveram fazer a sua versão do filme. E esse é um dos filmes diferentes dessa lista, porque pra mim, esse é um filme que eu acho o filme americano melhor que o filme original. Eu vou falar o porquê. O filme japonês, ele consegue trazer uma ideia muito bom. O conceito do Chamado é muito interessante. A ideia da fita, a ideia como ela é desenvolvida é muito interessante. E até o terror como ele é trabalhado é muito legal. O problema do filme é o final dele. O final do primeiro filme Chamado não é bom. Ele é bem difícil de engolir e com isso faz com que o filme não tenha aquela melhor qualidade do mundo. E é por isso que eu coloco que o filme americano lançado em 2002, apesar dele ser sim um remake, apesar dele ter as mesmas batidas do filme em relação à premissa, a como trabalha a história, eles trabalham um terror diferente porque o cinema norte-americano é diferente do cinema asiático, mas são dois terrores que funcionam muito bem. A diferença pra mim preferir o terror norte-americano é que eu acho que o final do filme é melhor que o asiático, mas mesmo assim esse é o primeiro remake que eu trago na lista. E o segundo filme dessa lista é o filme O Grito. O Grito que teve a sua primeira versão também asiática, lançada em 2002, e depois os norte-americanos pegaram esse filme e lançaram a sua versão em 2004. Essa aqui é uma situação bem interessante, porque o diretor do filme original, o Takashi Shimizu, quando ele vendeu os direitos do O Grito para os norte-americanos fazer sua versão, ele aceitou com uma condição, que ele também fosse diretor do remake, que se fosse para eles contarem a história dele, que pelo menos ele pudesse dar sua visão daquela história. E isso é super interessante. São dois filmes com uma história bem parecida, a ideia é muito parecida, só que com visões diferentes do mesmo diretor. E esse é um caso muito interessante, porque você consegue ver como é um diretor revisitando a sua ideia, revisitando a sua história. Porque o que ele fez? Ele fez o filme de 2002, obviamente, ele tem coisas que ele gosta muito do filme, tem coisas que ele não gostou, tem coisas que ele faria diferente. E com o remake de 2004, ele foi lá e ele simplesmente contou o filme com uma maneira muito parecida, mas algumas diferenças, algumas melhores, alguns desenvolvimentos, alguns pontos da história que ele não fez em 2002. E esse é um remake interessante, por isso eu coloquei ele nessa lista, porque são dois filmes bons de terror, eles funcionam muito bem até hoje, mas o principal, o diretor é o mesmo dos filmes, e ele conseguiu contar a sua versão diferente dos filmes. Ele conseguiu contar a versão que ele tinha em mente e depois, em 2004, ele contou meio que uma versão, vamos dizer assim, melhorada. Não é melhorada, mas com uma visão diferente de mundo que ele tinha e coisas diferentes que ele não faria em 2002, ele mudou em 2004. Sendo uma coisa super interessante e valendo a pena o Grito estar nessa lista. E o outro filme dessa lista é Deixe-me Entrar, filme sueco lançado em 2008 que trazia uma ideia muito interessante, uma virada muito boa, uma brutalidade muito interessante e discussões muito boas no seu filme, automaticamente chamando a atenção dos norte-americanos, porque um filme com uma premissa tão interessante, uma história conduzida de uma forma interessante, com uma certa brutalidade, fez com que todo mundo chamasse atenção. E com isso, em 2010, lançou a versão norte-americana de Deixe-me Entrar. E esse filme, eu acho que é aquele filme que ele não supera o original é melhor na parte das discussões, é original na parte da ideia, é original na parte da brutalidade, é um filme super interessante, com discussões muito profundas, mas o filme lançado norte-americano também não deixa isso de lado. Ele também consegue reforçar a parte das discussões, a ideia principal é bem trabalhada, tem um bom elenco e principalmente tem o diretor Matt Reeves no projeto. Um diretor muito bom que depois fez Planeta dos Macacos, fez o filme do Batman,
Ele sabe conduzir muito bem sua história. Então, se ele tem menos brutalidade do que o original, se algumas discussões são um pouco mais superficiais, mesmo assim, ele continua sendo um filme muito bom. É aquele caso que o original é muito bom e a parte americana também é muito boa, de uma história contada com uma outra visão, de uma outra forma. Claro, eu gosto mais do original, mas eu acho que a versão norte-americana não é de se jogar fora, porque eles conseguiram contar aquela história de uma maneira diferente, mas que funciona muito bem. Então, é duas visões diferentes da mesma história, só que contadas muito bem feitas. Então, vale a pena assistir as duas versões. E o penúltimo filme dessa lista é o filme Boa Noite, Mamãe. Se até agora eu tava falando de bons remakes norte-americanos, que o original funciona bem e o remake também não é de jogar fora, agora os dois últimos filmes vão ser filmes que é pra você jogar fora e é uma prova de como não se fazer um remake, como estragar a obra original que não precisava ter um remake. E o primeiro dessa lista desses dois que faltou é o Boa Noite, Mamãe. Em 2014 chegava um filme austríaco no cinema chamado Boa Noite, Mamãe, que ele trabalhava muito bem a ideia do mistério, o terror e o suspense no seu filme como um todo, com uma virada surpreendente. Uma virada tão surpreendente que fez com que todo mundo ficasse chocado com aquele filme. A premissa já é muito interessante. A ideia de uma mãe que aparece depois de uma cirurgia na casa e os filhos ficam naquela dúvida se é ou não ela, ou quem seria aquela pessoa, é super interessante. E o final, que eu não vou falar aqui, por caso alguém não tenha visto o filme, ele é muito bom, ele é muito surpreendente. Eu digo mais, ele é aquele filme que dá vontade de você ver, rever várias vezes. Porque a forma como os diretores trabalharam o filme, a história, os personagens, faz com que tudo fique muito interessante. E aí em 2022 acharam que seria uma boa ideia fazer esse filme, fazer um remake desse filme norte-americano. E o filme é um fracasso total. Primeiro porque a versão norte-americana, eles quiseram contar o filme de uma outra forma. Quiseram que o filme fosse conduzido de uma outra forma. Então ele é muito mais rápido, muito mais dinâmico, e ele não deixa com que as coisas realmente respirem como acontece no de 2014. Dessa forma, a versão de 2022, ela falha em tudo o que quer fazer. Porque ela não consegue trabalhar bem o mistério, o suspense e o terror, exagerando em alguns pontos com aquela visão mais norte-americana de como se fazer um terror errado. E você já tem um fator que eles não conseguem trabalhar bem a surpresa final do filme, e eles antecipam o plot twist, fazendo com que nada funcione nesse filme. Esse filme é uma aula de como não se fazer um remake de forma nenhuma. Tem um ponto ou outro que funciona em questão de atuação, mas o ponto principal, que é a história, tudo que um faz muito bem, o outro faz muito mal. Desde a parte de como conduzir a história, o suspense, o mistério, até no ponto da virada final. E aqui, nada disso é feito. Então, esse é o primeiro remake da lista que se mostra como não se fazer um remake. E o último filme dessa lista seria o filme REC, lançado em 2007. Filme espanhol que trazia uma ideia muito interessante, gravado em câmera na mão, a técnica de câmera na mão. Essa ideia é muito interessante porque o filme não teve um grande orçamento, mas ele funciona muito bem pela forma como ele vai construindo o mistério e vai te revelando coisas de minuto a minuto. Primeiro ele revela que está acontecendo uma infestação, e no final do filme vai ter uma grande revelação envolvendo a igreja como um todo. A parte como eles trabalham a parte da infecção para virar meio que os personagens zumbis, até ter a revelação final, que aí eu não vou falar, porque aí seria muito spoiler, é tudo conduzido de uma forma muito interessante, original, e consegue trazer discussões para futuros filmes, para fazer com que você repense o filme, reassista, tente entender um pouco mais como aquilo funciona. Realmente é um filme que é legal de se assistir e reassistir, porque ele é bem feito, bem conduzido e utilizado de uma forma interessante, zumbis. Mas em 2008, os americanos gostaram tanto dessa ideia, e o filme era de tão baixo orçamento, que só um ano depois já fizeram a sua versão e lançaram um filme chamado Quarentena. E o filme vem com a mesma ideia, a mesma premissa, mas a diferença é o seguinte: em REC 2007, a forma como eles vão conduzindo a história, a forma como eles vão conduzindo aquele universo, até a violência, como ela é gravada, tudo funciona muito bem ali. Em Quarentena, não. Porque em Quarentena, eles pegaram toda a ideia interessante que REC teve de tentar trazer algo diferente para discutir zumbis, infestação, até a parte de espírito em certo ponto, que é muito interessante. Aqui não. Aqui eles fizeram um filme genérico de zumbi em todos os sentidos, onde praticamente nada funciona. Ele é a versão ruim realmente de REC. Assim como aconteceu no Boa Noite, Mamãe, REC fez coisas muito interessantes. Os americanos vieram com Quarentena, jogaram tudo fora e fizeram a sua versão terrível sobre a história. No sentido onde parece que tudo é genérico, parece que eles querem que tudo seja simplificado. E as coisas boas que REC traz, que tenta fazer com que o filme não seja só mais um filme de terror, Quarentena mostra, não, é só mais um filme de terror genérico. Então esse é o último filme remake da lista e é mais uma prova de como não se fazer um remake. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou dessa lista? Faltou algum filme na sua opinião? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.